Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos nessa live, que já vou chamar a Vanessa para nós fazermos um bate-papo. Sou Juliana Raquel, consteladora, facilitadora das constelações sistêmicas e também de terapias complementares, além da constelação, do tarô sistêmico e deusas em constelação. Hoje vamos falar da mãe na visão sistêmica. E se você acha que não precisa estar aqui, porque eu já perdoei a minha mãe, é aí que mora o problema. Vem pra cá para você entender. E com a Vanessa, vamos trazer para vocês tudo o que está relacionado à mãe, com a sua, referente à sua relação a ela, da forma com que essa relação interfere, diz muito sobre a sua plenitude, sobre a sua realização, sobre o seu êxito na vida, em todas as áreas da sua vida. Sinto muito. Se você já está conformado que já perdoou a sua mãe, posso dizer que você precisa se aprofundar, porque isso é só uma desculpa para você não ver aonde você precisa adentrar na sua alma. Vanessa, bom dia, vou aceitar você. Um momentinho. Bom dia a todos que estão depois. Sejam todos bem-vindos e que se abra. Se abra. Bom dia! Bom dia! Tá calor. Oi, porque aqui tá. Olha, eu acho que já estão uns 30 graus para mais. Não é Rio 40 graus, mas tá em São Paulo 30 e pouco. Tá por aí também. Tá bem quente. Achei legal, né? Que agora tem como você colocar aí. O mãezinha fica do lado aí. A mãezinha ficou do lado. Acho que eu vou deixar aqui e traz, né, sobre esse tema. Depois eu te ensino. Graças ao Tom. Estou indo para mais da tecnologia, digamos, né? Estou adentrando. E isso é interessante da relação. Quando a gente está aberta, né, a receber também. Sim. Né? A receber. E que tem a ver com a mãe, né? Essa abertura são as curas que a gente vai fazendo e entendendo, né? Esse amor maravilhoso, no qual a gente sai do eu perdoei, né? Ah, eu gosto dela assim mesmo. Minha mãe é assim. Tem muitas questões, né, com a mãe. Eu acho que a mãe e o pai, né, são duas figuras assim bem importantes, né? Então, tanto a mãe quanto o pai são duas figuras assim cruciais na nossa vida, né? E muitos de nós, a gente tem expectativas, né? Todos nós temos expectativas com essas duas figuras, né? E são 50% da gente, então hoje a gente vai falar de uns 50% seu, que se a gente olhar, semana que vem tem pai. Sim. Né? Se você realmente quer a plenitude, bora ficar aqui, né? E esse 50% é muito importante. Estou começando, né? Com o que nos constitui como 50% de mamãe. Sim, e ela que nos Seja bem-vinda. Né? E é uma das mais importantes, né? Porque ela que nos trouxe, né? Sim, gratidão à presença de vocês, Jaqueline, Rodrigo. Quem que tá? Rodrigo, eu tô sem óculos, né? Tom, Ana, Rodrigues. Não consigo ver, eu não tô conseguindo ver nada. Somente essa imagem, né? Mas ler comentários, pra mim não tá aparecendo. Então é você aí. Sou eu que vou comandar, então? Bora lá, nos comentários. Jaqueline, Rodrigues, Tom, Ana. Sejam bem-vindos e também, né, já aproveitando, como é a relação de vocês com a sua mãe? A gente já traz aqui, né, deixa sentir. Tem a primeira palavra que vocês sentem, né, quando se fala mãe.
Aí a gente já começa nesse tema maravilhoso, né? Ai, como eu tiro aqui. Foi. É, agora eu não. Vai ficar aqui. Não, não consegui, mas. Faz um coração. Pode ir falando. Coloca como Ai, expressão peraí. Ah, também. foi. Ai, tô aprendendo. E até a Tirei. gente fazendo o coraçãozinho, né? Um lado mãe, outro pai. Um Pra lado mãe. complementar. Exatamente. Exatamente. Olha só. E como é a relação de vocês com a mãe, né? Uma das coisas que a gente vou trazer aqui, que me veio já nessa grandiosidade, né? É muito do. Ah, eu já perdoei a minha mãe, né? Mãe, Porto Seguro. Sim, Porto Seguro. Um porto seguro, mas que muitas vezes a gente tem que soltar esse porto. Sim, sim. Esse porto seguro, ele traz muito contextos, né? O que para você é porto seguro, né? Como é a sua relação com a sua mãe e a que ponto esse porto seguro também não está numa compensação, né? A que ponto você não soltou os conteúdos que ali estão, né? Que está te limitando para ir para a vida. Porque E você limitando. fica naquele porto seguro, né? Não abrange, né? Não abrange, exatamente. Será que esse porto seguro não é a insegurança de ir para a vida também, né? Qual o sentimento que vem com esse porto seguro? A gente pode trazer aqui, né? Você tem medo? Vou falar uma coisa que também é uma das coisas que apresentaram muito na minha. Começou a vir um medo da perda dos meus pais e da minha mãe, né? Esse medo da continuidade da vida, né? Do processo que sou eu. E nisso, esse porto seguro, será que não é um porto seguro que eu tenho medo de fazer eu adulta as minhas coisas? E as De... escolhas também, né? As suas próprias escolhas. E muitas das vezes a Porque, gente ainda está escolhendo pelo olhar da nossa mãe, né? A gente tá meio que ali, né? Porque é através do olhar da mãe que a gente olha o mundo muitas das vezes, né, Gil? Então, e a gente olha para o pai também, né? Assim, através da relação da nossa mãe que a gente olha para o nosso pai. Então, se a nossa mãe não teve uma relação boa com esse homem, a gente não consegue olhar para o nosso pai, né? E ver ele, né? exatamente, trazendo aqui como porto seguro essa palavra, né? Trago mais, que aí a gente vai Você botou puxando. uma olheira aí, Ju. Você botou uma olheira por aí. Olha só, o que eu fiz aqui? Peraí. Tudo com olheira. Agora saiu. Saiu? Saiu. Sei lá, ó, é o campo, porque tá parado aqui. Eu não sei o que é meu Instagram, ele tá rebelde, tá trazendo conteúdo. Então, como você trouxe, né, como porto seguro, será que, né, esse porto seguro no qual é tão seguro que ali ninguém entra, o teu pai não entra, e essas palavras que a gente está até pedindo, né, o que vem para você quando a gente fala mãe, é justamente porque é algo do seu inconsciente que você não percebe, que permeia, né? Que está ali com você, está oculto, mas está em todos os seus movimentos da vida e que interfere, né? Essa relação com mãe, ela é muito profunda e que nessa profundidade, nesse porto seguro, ali você também se blinda ao pai. Que semana que vem nós vamos trazer o que é o pai, mas que é importantíssimo também. E que você chega no seu pai, né, através da sua mãe. Né? E ali, vamos dizer, que a sua vida, a gente pode começar a partir do momento do seu nascimento. O seu nascimento. Né? E o pai é que fecunda, né?
O pai é a semente. Primeiro, né, na fecundação, né? Então a gente, o pai fecunda, né? E esse nascimento, como foi também esse nascimento, né? Muitas das vezes muitos traumas, né, acontecem ali dentro do útero ou no parto também, né? Muitos traumas acontecem ali dentro, né? Como, por exemplo, gêmeo sobrevivente também uma coisa bem intrauterina, então aconteceu bem antes, né? Então, muitas das vezes esse gêmeo projeta na mãe, né, aquele outro gêmeo, essa relação simbiótica, né, digamos assim, porque a mãe é essa relação simbiótica, né? Sim, e essa simbiose, onde a gente pode trazer, né, esse universo aonde ali você, né, primeiro que, digamos que é o primeiro êxito a gente seu sair de vida, dessa simbiose, né? nessa simbiose. É um serviço de uma vida inteira, né? É um trabalho de uma vida inteira, a gente sair dessa simbiose. E deixar claro que aqui, quando a gente fala para resolver a resolução, a solução, ela na verdade não é que você vai cortar, tem o cordão umbilical sim, né, que a gente pode dizer até mesmo que a gente corta quando nasce, mas na verdade você inclui aquilo que você rejeita, aquilo que tem uma falta, você traz para a sua consciência. Você sente aquilo que estava faltando e dali você traz a plenitude, né? Em sentir. A gente vai trazer aqui que é importante todo mundo começar a se permitir a sentir. Sim. E a constelação, ela faz esse trabalho onde todo mundo quer fugir do sentir. Né? E justamente eu já perdoei a minha mãe, vamos lá, né? Eu já perdoei a minha mãe. É porque eu já não tenho que sentir mais nada. Aí a gente tem uma lei muito importante que esse perdoar diz muito essa hierarquia emocional, né? E ao mesmo tempo, a constelação te ensina a sentir, a você encarar vamos trazer a sua mãe, né? E é muito interessante que esse cordão umbilical, vou trazer aqui já para a gente começar, que o seu sucesso, o que é o sucesso, né? Você se sente pleno, na plenitude da sua vida. O que é a plenitude? É essa energia, essa força, essa alegria, né? Você tá pleno no seu dia, tá pleno no seu relacionamento, tá pleno, realizado no seu trabalho. Por que é essa plenitude? E é uma plenitude, não é algo inalcançável ou estimado, né, Van? Que a felicidade é você estar sorrindo todo dia, não sentir tristeza, que são emoções naturais do ser humano que a gente precisa encará-los, né? Mas é assim, o seu dia está faltando alguma coisa, tem um buraco em você. De repente você entra numa tristeza. Uma melancolia. Você tem uma euforia gigantesca, mas depois você cai. É um buraco. Você fica sempre. Tem um buraco, né? E que você, uma hora cai, levanta dele. O seu trabalho, você nunca está satisfeito com o seu trabalho ou a empresa. O seu relacionamento. Eu vou trazendo aqui e vamos colocar, né? O que tá... Oi, Ana, querida! Ó, Alemanha novamente conosco. Ô, Beth, gratidão. Gratidão, Ana, por representá-lo. E aqui eu quero trazer, né? Essa plenitude, essa felicidade. Muitas vezes, né? A dependência... Vou trazer assim, quando eu falei de bebida, agora no Stories, eu tô super feliz. Então você encontra a felicidade quando você tá numa festa, quando você tá bebendo, para suportar aquela dor, né? E sair daquela dor que tá oculta e naquele momento, aquela coisa momentânea, né? Ou aquele esforço para ser feliz, ou aquele esforço para que, dê graças a tudo. Mas aí você tem que fazer aquele... eu te agradeço. Gratidão dia.
mas aquilo não vem naturalmente. Sim. É algo que você tem que ficar buscando, né? E isso tem a ver com a mãe. E falasse um pouquinho aqui que o Ju falou sobre perdão, né? E dentro das é uma coisa, uma dúvida que tem muito grande dentro das constelações sobre o perdão, já que Ju falou um pouquinho sobre esse perdão, e eu vou trazer uma abordagem aqui, né, para as pessoas tirarem esse mito dessa constelação sobre perdão. O Bert, se você fez constelação aí para perdoar, você fez constelação errada, né? Porque o perdão é algo espiritual, né? Então, não é nada no campo emocional, né? E a gente, dentro das constelações, a gente não trabalha perdão, né? A gente trabalha a inclusão, né? Incluir aquela pessoa que estava muitas das vezes excluída. Muitas das vezes é a mãe, pode ser, né? Muitas das vezes é o pai. Então, é essa inclusão. Não tem nada a ver com perdão, porque perdão é algo espiritual, é algo com Deus, aí é você dentro da sua religião, né? Dentro da sua espiritualidade, aí é outra história, né? E muitas pessoas, elas às vezes, né, passam por algum trauma, alguma coisa, e elas falam assim, não vou fazer constelação porque eu tenho que perdoar, né? Não, não é perdoar, né? É incluir aquela pessoa que estava excluída. E Beth traz para nós um entendimento que você, para ampliar sobre o perdão, é um conceito muito trazido nas religiões, né? E ali também você não se aprofunda na sua dor, né? E também, se você olhar o perdão, eu perdoei, ali está trazendo algo muito peculiar e sutil de de um lugar você maior, né? De uma pessoa superior. E como que é esse superior? É você, eu te perdoo, Van. Eu me coloco num lugar onde, olha, você não as suas dores, eu sou superior a você, eu entendo tudo que você me fez, né? Foi tudo de mal, ainda continuo te excluindo. É uma exclusão, né? Mas eu vou te perdoar, porque eu sou superior. Deus, e aí a gente entra também numa compensação com Deus. Porque se eu perdoar, eu não posso ter sentido raiva. A gente não olha pra gente, né? E que você coloca num grau de superioridade aonde você, nos seus sentimentos, você também não adentra. E exclui aquela pessoa, colocando ela de uma maneira onde você, olha, eu decido, quando você fala perdoar, né? Você fala, eu tô decidindo que eu vou te dar uma chance. É sutil e é muito estranho ouvir, né? Porque as constelações justamente não trabalham o perdão e a inclusão, porque o que a constelação nos ensina, que vem com a palavra humildecer, né? E que para vocês também, dentro do que a gente aprendeu, já se ouviu uma palavra, a quebrantar, isso muito na igreja, né? As músicas que falam do espírito, do aquebrantar, é um humildecer real que o Bert nos ensina, que é você se colocar na dor. É você falar, putz, doeu muito aquilo com a minha mãe. É você sentir essa dor, que aí você volta para o seu lugar e sente aquilo que doeu. E hoje, né, na sua maturidade, porque aqui a gente fala tudo que está colado na alma, as memórias, as emoções, as vivências. E esse humildecer é justamente você volta para aquele momento. Porque o perdão não te faz voltar a sentir a dor. Você exclui a sua dor com aquela pessoa que está naquela relação. E hoje é a mãe. Por
Porque também a gente foi ensinado nas religiões, porque é muito conflitante quando se fala das constelações, porque ele tem as crenças construídas nos dogmas, onde você não podia sentir dor, você não podia sentir raiva, que é coisa feia, né? você não vai para o céu, você não é uma pessoa boa sentindo raiva. E sentir raiva e a gente nega. Né? Porque quantas vezes a gente, ser humano, não sentiu raiva da nossa mãe? Eu sei que a minha filha também, às vezes, ela sente raiva de mim, que eu faço algo que eu... né? E é a gente permitir que sim, a gente pode sentir raiva de qualquer pessoa, né? A gente vai sentir. Isso faz parte do ser humano. Só que por conta dessa religião, muitas das vezes, a gente não pode nem sentir raiva. Então a gente reprime essa emoção, né? A gente não sente. E por isso do perdão, porque quando a gente está nesse conceito de perdão que foi ensinado e a gente aprendeu na igreja, é aonde você, porque não está falando só da sua mãe, está falando de você. É onde você não pode, imagina, você não pode sentir raiva. Você não pode estar triste com a sua mãe. Então, quando você primeiro se julga, não, aí você se põe, não, eu não tô sentindo nada disso, já passou, eu te perdoo. Então é você, e esse humildecer, e quando você fala, eu sinto muito, e aí que tá, quando a palavra, né, no qual de cura, assim, nas soluções, quando vem, e que é difícil muito falar e sentir muito, que não é só a palavra sinto muito, e sim é te colocar no sentir. Sentir muito. Eu sinto muito, mas a raiva que eu tive de você naquele momento. Quando você me abandonou. Quando você me deixava na escola. Quando você me batia. Quando você gritava. Eu tive muita raiva, mas eu senti muito, porque eu tive raiva, porque eu queria o seu amor. É aonde a gente chega no amor. Sim. E a gente não admite esse humildecer quando ele traz, é justamente porque você vai chegar nessa essência. Sabe por que eu senti raiva de você, mãe, naquele momento? Porque eu queria o teu amor. Sim, e muitas das vezes, né, a gente faz algo para chamar a atenção da mãe, porque na verdade a gente só quer que ela nos vê, né? Ela olhe para a gente, né? E muitas das vezes, ó, a emoção vindo, né? Esse olhar da mãe, né? Olhar, a mãe olhar para a gente, né? E ver a gente. Muitas das vezes a gente faz uma birra, né? Quando criança, né? Só para nossa mãe nos ver. É uma forma da gente chamar a atenção. Olha, mãe, eu tô aqui. Olha para mim, né? E muitas das vezes a mãe tá ali atordoada, olhando para outras coisas, outras questões, e muitas das vezes não olha para aquela, né? E muitas das vezes ela com raiva porque ela tá resolvendo outras questões, né? Ela vai e desconta em você. E você, na verdade, só queria que ela te visse, que ela te olhasse com amor. Exatamente. E esse olhar na nossa vida, né? A gente pode começar e que está guardado na sua memória. Como diz o Lucas, meu sobrinho, explicando o que ele me perguntando, já falei isso, mas é lindo. O que é constelação familiar, tia? Que eu quero fazer, né? Ele explicando para ele, falou assim: é uma terapia de memórias. É uma terapia de memórias, porque a nossa alma, ela é o fio condutor do que nós hoje, pessoa, estamos aqui, né? Aonde se gruda todos esses vínculos, né? Essas memórias do que você vivenciou nas suas relações. Com tudo. Relação hoje, vou trazer hoje, que se você tem trabalho, você tem um marido, você tem a sua família, só que esse vínculo começa, nós, pessoa, a partir do momento da nossa concepção. Sim, A sua mãe, né?
sua vida começa ali. E até os 9 meses a gente acha que só existe eu e a mãe, né? Até os 9 meses, né? A gente fica ali, só existe eu e a minha mãe. E por isso que muitas das vezes, né? A criança, quando tem 9 meses, ela às vezes, quando ela tá com até uns 9 meses, mais ou menos, ela vai com qualquer um, porque todo mundo para ela é a mãe dela. Mas a partir dos 9 meses, ela já começa a recusar algumas pessoas. Ela já não vai mais no colo de algumas pessoas. Não, você não é minha mãe. Não, Né? Ela olha, né? E ela fala assim, não, você não é minha mãe, né? Muito dessas memórias, no qual hoje talvez você não perceba, isso é o oculto que se traz da constelação. Hoje, vamos trazer, você pode estar sentindo um vazio, vou trazer no genérico, porque cada vida, cada contexto, cada experiência sua, que está na sua memória, que está na sua alma grudada, e é uma coisa muito fácil. Eu vou trazer uma alusão aqui, quem sabe seja fácil de entender. Vamos dizer, todo mundo conhece, né? Rio Tietê. Conhece aí no Rio? No Rio de Janeiro, sobre o Rio Tietê. É bem famoso aqui em São Paulo, né? Vamos dizer que nós hoje somos esse Rio Tietê. Ali, quando ele nasceu, na nascente dele, era limpinho. Era uma água fluida. E tanto que ele, na nascente, é uma aguinha que sai jorrando água e vai criando volume, criando vida. E às vezes é um buraquinho tão pequenininho, né? Que sai aquela... Por aqui. Começa de um buraquinho mesmo, da terra e brota. E nós, ali, somos lá da nascente, quando a gente nasceu, e vai vindo, vai crescendo. Ele vai sendo crescente. E chegamos hoje, como está o Rio Tietê, somos nós. Por que que eu vejo isso? Ali tem de tudo naquela água, né? Aquilo ali é a tua alma. A água é a alma, né? E, na verdade, os vínculos é os lixos que vão sendo colocados, aí o que passou na sua vida, né? Começando ali, entrou pai e mãe, que aí entra as águas fluentes, então conteúdos de outras águas, e vai enchendo você, né? E ali, por exemplo, nesse caminho, joga-se um sofá, joga-se dejetos, isso vai grudando tudo na sua alma. A água, o espírito está passando ali, que é aquela água. Mas ela já não vem naquela fluidez corrente, né? Impulsionada. Por quê? Ela está densa com os objetos. E isso acontece com a gente. Esses conteúdos densos é o que a gente traz e muitas vezes essa televisão é algo que jogou na sua água, que está aqui, que é um conteúdo que você está carregando lá dessa relação de algo que aconteceu em algum momento do seu passado com a sua mãe. E começa já, além dos 9 meses, o primeiro sucesso, êxito nosso é no nascimento. E se de repente aquele sofá, né, que está com você vindo lá, já desde lá de trás, aquele galho enroscado em você, né? O que acontece? Você flui, vem com aquela força, porque quando você olha, por exemplo, a água aqui em São Paulo, do Tietê, ela existe, mas ela é densa, devagar. Diferente que se você vai pegar em uma outra parte dela, que ela vem com toda a força, fluida, leve, sem nada interferindo naquela, né? Ela vai para frente. E esses conteúdos com a mãe, justamente faz aquele parecer que você está quase morto, sem vida. Triste. Hoje eu não quero viver. Sim. Ai, meu Deus. Sabe que tem um desenho? Muitas das vezes você fica, às vezes, no quarto ali, tentando projetar aquele útero, né? Tentando projetar, muitas das vezes, e ficar preso naquele útero, né? E não ir para a vida, não sair daquele útero, né?
Ainda está ali presa naquele útero, muitas vezes. Porque é uma memória de um lugar onde você se sentia seguro. Isso. Esse porto seguro. E o que acontece? Que ali você lembra que você estava confortável. Só que quando, por exemplo, na sua vinda, nesse primeiro êxito que é nascer, romper, né, vir para o mundo, ali, o que pode ter acontecido? Uma memória sua de algo que foi interrompido. Por exemplo, se no seu parto, né, ali teve complicações, teve que você se distanciar da sua mãe, você sentiu a ausência dessa pessoa. E hoje, não só essa questão de sentir, infelizmente, né, a maioria dos partos, né, quando a mulher tem um parto, a criança não vai direto para a mãe, né? Então já tem esse amor interrompido, né? Porque primeiro vão cuidar da criança, vão né, limpar a criança para depois botar na mãe. E o certo seria logo incluir essa criança perto da mãe, né? Dela sentir, exatamente, dela sentir essa presença, essa segurança. Porque aí que é interessante, mas porque a criança não está pensando, ela sente, e nós somos assim, até hoje, é que nós nos limitamos a sentir. Sim, e até já falando dessa questão assim, desse coisa, eu vi um vídeo rápido, né, de uma youtuber aí, né, teve um filho agora recentemente, teve complicações no parto, e como foi importante colocar essa criança, porque a criança também passou por dificuldades, como foi importante colocar essa criança perto da mãe. E quando colocou ele perto da mãe ali, ele ficou um tempo ali e logo ele voltou para si, foi se voltando, foi se recuperando, escutando a voz daquela mãe, porque a criança começa a sentir, né? Já dentro do útero, já sente a voz da mãe, já ouve, né? Já escuta. Então, e ali, né? Através daquilo dali, eu vi um vídeo rápido assim, que pareceu, né? Mas eu vi ali a importância, né, desse contato com a mãe. E quantas crianças, né? Você vê que às vezes passaram por dificuldades e logo ao colocar ali perto da mãe, eles se sentiram seguros e sobreviveram, né? Que muitas das vezes, se fossem retirados dali, talvez não sobreviveriam. E esse traz o nosso primeiro êxito, porque a gente se impõe na vida. É a nossa luta, ali você entra em contato com essa força de estar na vida, né, nesse rompimento, de se impor à vida. Eu cheguei, eu tô aqui. E nesse seu impor, como trazendo da mãe segurar, é como assim, eu tô aqui, filho, pode vir. Sim. Né? Esse contato, eu tô aqui para te proteger, né? E a criança ali, ela ainda não conhece, até então ela tinha o limite, né? Digamos assim, o útero, aquele espaço, ela reconhecia aquele espaço, né? Sentia o espaço. E quando a criança chega aqui, nós chegamos nessa dimensão, imensidão que é o universo, a criança ainda ela não tem esse limite, né? Não conhece espaço, ela se sente perdida. E a mãe traz essa segurança, né? Te dá esse limite de espaço, essa experiência, né? De êxito quando você chega e daí ela fala, calma, vem aqui, né? Eu te seguro. E essa sensação é o que a gente tem também nos dias de hoje, porque isso fica na nossa memória. Sim. E muitas vezes, e é muito interessante que tive uma vivência maravilhosa essa semana num atendimento onde foi sobre mãe. E a questão que ela trouxe, e por que eu falo sobre mãe? Porque a gente já terminou, né? Aí a gente chega no que se abre no campo da pessoa. E ali ela trouxe insegurança.
já é um ponto para ver como que você tem segurança para estar na vida, nas suas decisões, para fazer, né? Às vezes tem pessoas que têm medo de ir em algum lugar sozinha, seja no mercado. E muitas vezes é essa segurança da mãe, né? Em que momento faltou essa segurança? E ela trouxe uma frase, até a gente, né? Quando vai para se humildecer, porque você tá, eu me permito, vamos embora, né? Ela falou assim, eu me sentia que sozinha e me deixava sozinha e me deixava para trás. É o que ela trazia na memória dela de uma sensação lá que ela vivenciou quando criança. E o porquê que a gente fala desse êxito, né? Por que é sucesso? Mãe é sucesso, mãe e pai. Mas desse êxito, né? No nascimento, que é justamente essa segurança. Ali você entra em contato com a força da segurança, de sentir a segurança. Então, esse sentimento que você teve de segurança, você vai levar para a vida. E o segundo, né, que Beth nos traz, além que é o contato quando a criança vai mamar. Sim. Vai sugar. Tomar, né, aquele leite, né, e tomar a mãe, por isso que vem esse tomar a mãe, né, é tão importante, vem desse sugar, esse tomar, e quando eu tomo, né, para mim, a minha mãe, né, e quando você se torna, muitas das vezes, mãe de você mesma, né? Exato. Mãe de você mesma. E você também se tornando mãe de você mesma, é muito interessante porque a gente também está excluindo a nossa mãe, porque a gente nasceu de alguém. Sim. Não adianta falar assim, eu não tive minha mãe. Isso é uma exclusão. Sim. Você veio, alguém através deles, e que é muito importante que... Sim, né? Porque, assim, se a mãe não disser sim, ela podia fazer um aborto, ela poderia fazer qualquer coisa, né? Ela poderia interromper, né, ali. Então, você poderia não ter nascido, né? Se ela dissesse não para você. Mas ela te disse sim. Se você está aqui hoje, né? Dependente de como foi, a sua mãe te disse sim. Disse sim. O Tom trouxe para nós uma pergunta, né? Já lá perguntar sobre a relação do sucesso com a mãe. Fiquei curioso pelo colocado na divulgação da live. E tem tudo a ver com o seu sucesso. E que é bem essa parte. Por que nós estamos trazendo do conceito, na visão, né, desse aprofundar da sua psique, da sua história, é olhar para trás, se permitir. Porque cada um teve um contexto, né, Van? Teve acontecimentos, as suas experiências na sua vida com a sua mãe, você vai se adentrar, se permita. E esse sucesso, digamos que que é o segundo passo, que é o tomar, né, encontrar e tomar a mãe. Porque esse processo após o seu nascimento, digamos que até o primeiro setênio, né? Vamos trazer onde a criança está um vínculo em contato com a mãe. A mãe, é esse tempo, a criança, como você trouxe, ela começa a identificar a mãe, saber quem é, quem não é, ir e não ir, e ela entra nesse vínculo onde ela é a mãe e ela, seja o menino, seja a menina, né? Porque esse é o primeiro contato dessa segurança. E o que acontece nesses 7 anos seu traz muito sobre esse sucesso. E esse que a gente encontrar e tomar a mãe, que é o segundo ponto decisivo depois do seu nascimento. Aliás, eu falo que é o terceiro, né? Porque quando eles disseram sim e ela deixou você vir para a vida, né? Já é o terceiro, já é o início, né, da vida ali, né, gerada. Aliás, na concepção, que ali foi amor puro, não adianta falar, só foi um sexo de uma... Não, ali os dois estavam plenos para você vir. Então, você foi amado já desde aquele momento.
né? E o sucesso, quando a gente fala de encontrar a mãe, que vai te tornar pleno para você, nas suas realizações, nessa segurança, esse momento quando você chora, o primeiro choro seu e que a mãe te traz para mamar, ali já traz o quê? Você na vida chamando por ela, né? Algo que você chama a sua mãe. Quando você chora à noite para mamar, que você vai tomar desse leite, vai se nutrir, né? Então, ali você tá dando desse amor, chamando esse amor, e esse amor tá vindo para você. Quantos até hoje, né, estão chorando ainda, né? Estão chorando. E quando, né, a gente pode falar assim Ainda está que esse interpretando que chora não, quem não chora não mama, né? não chora, não mama. E é justamente isso, porque quando é a sua voz, ali você põe o seu segundo passo, né? A sua expressão com a sua mãe. E que nesse diálogo, quando tem esse movimento, né? De ir em direção à mãe, porque você chora, você chama, então você confia, você tem a segurança que quando você está chorando, a sua mãe vai vir, vai fazer um movimento, né? Agora, é uma pessoa, e ela vai te colocar no peito, quentinho, naquela segurança, e vai te nutrir. E esse sentir da criança, esse contato, ela aprende essa relação de nutrição. E quando, Van, você pode também complementar, quando isso é interrompido, né, a mãe não tem leite, ou aquilo que nós falamos, né, em primeiro momento ali a mãe, nas complicações, divide, né, tira a criança da mãe. Muitas das vezes, né, é por conta das complicações, às vezes, que tem crianças que nascem prematuras também, né? Então, muitas das vezes não consegue, né? O falecimento da mãe, o parto que a gente tem. Então, não consegue, muitas das vezes, ser amamentado por aquela mãe. Eu, inclusive, não fui amamentada pela minha mãe, mas eu entendi depois, né, por quê, né? Porque por eu ser uma gêmea sobrevivente, eu já ia recusar logo mesmo minha mãe, né? Porque eu já vim com amor interrompido dentro do útero, então não tinha como eu ir buscar essa mãe. Então eu já estava ali dentro já com amor interrompido, eu não quero perder ninguém. Então eu já estava com esse amor interrompido, né, em direção à minha mãe. E muitas das vezes, né, essa mãe já vem, né, com amor interrompido em direção à mãe dela. Né? Então a gente vem repassando, né, esse amor interrompido. Peraí, Ivan. Ah, tem uma pergunta aqui na caixinha, olha só, eu tô aprendendo, hein? Ó, tô indo pra vida, tô tomando da minha mãe. Tomara a mãe é sempre bom, né? Então. Quem não chora não mama, né? Tá vendo? Indo pra vida. E o outro lado, vocês sentem de colocar sobre a mulher que se torna a mãe no contexto sistêmico? E o outro lado, o que vocês sentem de colocar sobre a mulher que se torna mãe no contexto sistêmico? É a mulher que é mãe de todo mundo? Será? Do ponto de vista da mãe, será, Van? Não sei. Ou a mãe, aquela mulher que é mãe de todo mundo. Né? Que tá, fica e o outro no complexo materno presa, né? Porque eu acho que isso, essa questão do complexo materno é uma questão, muitas das vezes, tá no campo, né? Principalmente no campo do país, do mundo, né? Porque hoje em dia você mais vê mulheres, né, tomando conta, né, e se relacionando com homens infantilizados, né? Ou seja, mãe dos maridos, né? Transfere, né? Isso é a transferência, né? Mas é presa nesse complexo materno e é uma coisa assim que está no inconsciente coletivo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a nova moda agora
é mulheres mais velhas com homens mais novos. Ou seja, uma mãe cuidando dos filhos, né? Isso no ponto de vista mãe, peraí. É até interessante que você trouxe que, né, o que vocês sentem de colocar sobre a mulher que se torna mãe no contexto sistêmico, no ponto de vista da mãe. Eu ainda estou digerindo aqui que eu não entendi, mas vamos responder. Se não, não ainda tiver, né, respondido, trazido as informações, pergunta de novo, né? Como você trouxe, porque o que acontece? Nessa consciência coletiva, nós temos o arquétipo da mãe, todos nós. Né? E o arquétipo é o modelo do que é mãe. E conforme a gente, nessa consciência, hoje vamos adulto, a gente, esse modelo idealizado de mãe, que a gente traz, né, no nosso inconsciente, dessa consciência coletiva, a gente cria expectativas também. Sim. Né? E no contexto sistêmico de você ser mãe, ali é você nutrir, trazer a vida. E muitas vezes a gente também pode trazer as compensações, porque o fato, de repente, você não quer ser mãe. Mas aí você também pode entrar num dilema, mas eu preciso ser mãe. Todos da minha família, porque aí você entra numa lealdade. Porque a mulher, para ser realizada, precisa ser mãe. É o que você traz de um arquétipo de ser mãe, desse modelo, mas dentro de uma crença para você pertencer ao núcleo de mulheres da sua família. Sim. E muitas das vezes também eu tenho mulher também que não quer ser mãe, né? De jeito nenhum. Exatamente, rejeita. Por conta desse complexo, muitas das vezes, materno negativo, né? Que a gente tem esse olhar negativo para a mãe, né? Então, se você aí, muitas vezes, eu não quero ser mãe, ou não tive, fui levando a vida e não fui mãe, né? Tem que olhar aí para essa relação com a sua mãe, né? Uma das coisas que pode trazer, porque assim, mas nem eu não quero pôr uma criança no mundo para viver o que eu vivi. Sim. Ponto. Ali você já traz dores que tá na tua alma, grudadinha, selada, e que tá interferindo, e que você entra em conflito, porque ao mesmo tempo que você não quer, às vezes é algo que você gostaria de manifestar. Né? E que muitas vezes também, quando você é mãe, você começa a reproduzir coisas que, mas eu não gostaria de fazer isso. E além disso, você entra também nesse universo, quando você gera, ali você entra em conteúdos Sim, das suas ancestrais. Então tem muito conteúdo, né? Não só da mãe, né? Mas também da ancestralidade, né, gente? E por isso que a constelação ela é tão abrangente, porque ela não vai olhar só para a relação sua com sua mãe ou com seu pai, porque na tradicional, né, por exemplo, quando você vai fazer uma terapia, normalmente você só vai olhar para essas relações, né? A relação sua com seu pai, com sua mãe, mas não vai abranger, né, esse conteúdo ancestral, né? Porque a gente, muitas das vezes, medos por conta da semana passada, né, a gente trouxe aqui a questão da escravidão. Então, muitas das vezes, por conta desses conteúdos de guerra, de escravidão, muitas das vezes esses medos, né, ou essa raiva que a gente sente, são conteúdos ancestrais, né? E a nossa mãe, muitas das vezes, também tinha esses conteúdos e ela podia, muitas das vezes, não demonstrar, né? Ou, muitas das vezes, demonstrava batendo em você, né? Então, era a forma dela demonstrar aquela emoção que estava ali no campo. Sim, e é interessante porque esses vínculos, a gente aqui, o Tom trouxe, vocês até então falaram do ponto de vista dos filhos, filhas, olhando para a mãe.
Quero saber do ponto de vista da mãe olhando para os filhos. Ah, tá ali, não tem como. Os dois vão se grudar ali, né? Nós vamos falar assim. E como você trouxe, que entra aqui nessa pergunta, nesse comentário, né, Ivan? Que esses conteúdos que muitas vezes a mãe, primeiramente, você como filho, sua mãe um dia foi filha, a sua avó foi filha, seu avô foi filho, né? O pai foi filho. Então todos nós passamos nesse universo filho. E aquilo que não é resolvido, né, não é visto, você não entra, não adentra, vai passar para os seus filhos, né? E a relação com a da mãe, nesses conteúdos, quando a mãe tem conteúdos dela, dores, né? Muitas vezes vivenciadas na sua infância, ela de alguma forma transfere nessa relação com o filho. Né? E muitas vezes, aí entra a compensação. E por que não se corta o cordão umbilical? O porquê que você também não vai para a vida, não tem esse sucesso? Interfere nas suas relações, né? A partir, porque o que você tá com a sua mãe ali ainda grudada, falando o que a gente trouxer de filho para, né, do filho para a mãe, ali você vai também poder levar da sua mãe para com a sua avó, ela como filha. Que muitas vezes é dentro da sua experiência com ela, mas aquilo aconteceu, aquela dinâmica aconteceu porque ela trouxe algo da dinâmica passada. Sim. E esse olhar, muitas das vezes, né, com o filho, né, muitas das vezes, por exemplo, a mulher, né, quando a gente olha para nossa mãe e vê muitas das vezes que a mãe, minha mãe era muito deprimida, ou a minha mãe era muito, a minha mãe sofria muito com meu pai, né, muitas das vezes, aí você vai projetar nessas outras relações, ou você vai para uma, ou você vai reproduzir aquela mesma relação, né, dos seus pais ali, da sua mãe, pela visão da sua mãe, ou você vai ao contrário, não vou me relacionar com homem nenhum, né? Ou não quero saber de homem. Então, é tudo isso através do olhar dessa mãe. E como essa mãe olhava, né? Você olhava para essa mãe e essa mãe olhava para você, e como era essa relação entre vocês, que você vai se relacionar com o mundo, né? Se você olhava para sua mãe falava mal do seu pai, e você tomou aquilo como verdade, né? E você vai projetar nas outras relações, né? Que você fosse relacionado, seja no trabalho, seja no relacionamento, então você vai projetar fora, né, esse tipo de relação com a sua mãe primeiro. Então, a maioria das relações que a gente tem no mundo hoje foi através do olhar da nossa mãe, né? Então, e é como a gente lida hoje, né, com as outras pessoas, é através da primeira relação. Então, se você não teve uma relação boa com a sua mãe, ou você não tinha, né, uma relação tão saudável com a sua mãe, você provavelmente também não vai ter relações saudáveis no mundo, né? Ou você vai dar demais, ou você vai querer demais, receber demais, né? Não, as pessoas devem. Sim. E esse tomar, quando a gente fala, é se apropriar, né? Eu tomo posse do que é meu, daquilo que é, né? A gente está falando do que é, porque a gente tem as expectativas. E na relação, quando a gente está falando do filho, e é desse tomar, e como você trouxe, nesses 7 anos, esses primeiros 7 anos, é ali que é formado, dessa relação com a sua mãe, daquilo que você vê através dela, daquilo que você vivencia através dela, é como você vai se relacionar com as outras pessoas. Como você falou, né? A partir do momento, né, de como a dinâmica do relacionamento mãe e pai, é como você vai ver o pai.
E como, a Se partir essa desse mãe, né, olhar, autorizou você a ir até esse pai, sua mãe deixava você ter contato com o seu pai, né? Nesses primeiros anos, principalmente, né? Você conseguia ir até seu pai, né? Como era a sua relação com seu pai, né? Quando você era criança? porque dessa relação, daquilo que, junto à sua mãe, desse tomar, do que você tomava dela, aprendia, sentia, por exemplo, é como você vai da sua relação com a sua mãe, né? Nessa troca, se você teve alguns eventos com ela, eventos vivenciados, que te trouxeram traumas, sentimentos no qual ficou grudado na sua alma, é como você vai se relacionar, por exemplo, com um homem. Porque quando você teve esse rompimento, em algum momento você não se sentiu nesse amor, bebendo, se nutrindo desse amor. O que é se nutrir? Como que você sente fome, né? Algo que eu tive fome, por exemplo, de me buscar na escola e fiquei lá sozinho. Eu tive fome de mamãe, fiz xixi na calça, uma criança, mas sua mãe estava cuidando dos seus outros irmãos. Eu não tomei do seu amor na hora que eu precisei. Aquilo cria uma ruptura. E aí, o que acontece? Você, como criança, você já assim, se eu não tenho, na hora que eu preciso dessa fome, eu, criança, na minha experiência, eu me sinto desprotegido. Né? Muitas das vezes não se sente visto, né, por essa mãe. A minha mãe não me viu, né? E aí a gente minha mãe estava trabalhando. Vai projetar fora depois, querendo, buscando que as outras pessoas nos vejam, né? Você vê muitas das vezes pessoas que querem, né, na internet ficar famoso, muitas das vezes o quê? Buscando esse olhar da mãe, né? Olha, me vejam, eu tô aqui. Letícia, amada, gratidão pela presença. Ela tem muito o que dizer sobre mãe, de uma experiência maravilhosa, né? Que foi na constelação, que ela trouxe assim, uma coisa que me arrepiou quando ela pôde, né, desse amor interrompido lá na infância. Falei, eu amo minha mãe, adoro, minha mãe é linda, adoro o cheiro da minha mãe. Olha, me dá até água na minha boca, sabe? Desse amor, desse acesso onde estava bloqueado, de quando ela se permitiu, sabe? Quando a gente tocou num ponto onde estava interrompido com a mãe, né? E ela fala assim, adoro o cheiro da minha mãe, adoro o cheiro. Então isso, eu tô extasiada, sabe? Foi um presente lindo desse tocar, né? De olhar a mãe numa maneira, aqui ela trazendo, foi lindo. e bebendo desse amor. E a constelação dela, né? Onde trouxe um assunto que nem imaginaria que seria com a mãe, era no aniversário da mãe. Né? E eu falo que foi um presente para todo o sistema. Sim. Então, gratidão, Lê, por estar aqui. E trouxe a tua experiência para dizer o quão você se permitir adentrar em assuntos que hoje você pode falar que é um vazio, que é uma insegurança, que não consigo amar. Porque nessas... Muitas das vezes, né, um medo de ir para a vida, né? Está sendo lindo esse cair de véus que eu recebi, desse humildecer, sabe? Eu queria esse amor, mãe, e me deixei, sabe, sentir desse tomar, né? E muitas vezes é o que a gente está falando, assim, qual que é essa relação? Porque a tua mãe, se ela viveu isso também, ela vai conseguir dar aquilo que ela podia. Então, muitas vezes a gente falando, você como filho, tomando esse lugar, se a gente tem padrões que se repetem, se você viveu isso, a tua mãe viveu ainda maior essa dor, de alguma forma no contexto de vida dela, né? E ela te deu o melhor.
E ali, quando a gente tem essas interrupções, quando a gente vai para a vida, você também vai com esse medo, você desconfia, você não se entrega nas relações de trabalho, com as pessoas com quem você trabalha. Você vai sentir essa falta, né, dessa proteção, dessa confiança, quando você vai se relacionar. A gente, muitas vezes, das dores da nossa mãe em relação ao homem, trazendo a mulher, tá? Você me ajuda, Van? Com certeza, ali você reproduz nas suas relações com outro parceiro todas as dores que a sua mãe já trazia na relação, né? E aí o homem, não, qual que é o... Pode ser o cordão umbilical, vamos trazer para os dois, mas ali quando você também está nessas compensações, nesse oculto com a sua mãe, você não vai inteiro. Sim. E é como a gente olha para essa mãe, né? Que a gente vai se relacionar e vai olhar os homens, muitas das vezes, né? Por exemplo, se sua mãe era grande, né? Se vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui, né? Já que a gente está aqui. Vamos. Fechar os olhos assim e ver, imaginar o seu pai e a sua mãe. Como que você vê os dois, né? Esses dois, assim, como que você olhou e viu essa imagem desses dois? Como que você viu? Seu pai estava grande? Ou sua mãe que estava grande? Né? Eu, na primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não gostei muito, não. A gente não quer muito olhar pra gente. E é interessante que não é a nossa mãe e não é o nosso pai. Somos nós em relação a isso. Sim. E aí E eu olhei pra minha mãe o quê? Eu olhei pra minha mãe grande e meu pai o quê? Pequeno. Eu falei, eita, preciso diminuir aí. Ou seja, eu me vejo grande, né? Eu ainda tô grande. Eu ainda tô grande. E essa fidelidade com a mãe, né? Para os homens, muitas vezes, né? Quando tem dentro do que dessas compensações, muito do que faltou, muitas vezes quer ser mãe também, para compensar um amor que sente falta. E que também segura o filho ali, né, inconscientemente, no qual a criança, ela percebe e ela vai compensar. Ela também se sente culpada em não dar desse amor para a mãe, que ela, de alguma forma, cobra desse filho. Né? Como ela, por exemplo, não teve esse amor do pai e não consegue também estar inteira na relação com o seu esposo, com o seu marido, com o seu companheiro, ela vai compensar esse buraco dela muitas vezes no filho. Sim. Ou na filha. Buscando muitas das vezes uma mãe na filha, né? Tem relações que é assim, que ela busca, ou aí quer que a filha se torne a mãe dela, né? A gente vê muito isso, eu vejo muito isso, né? Mães que querem que a filha busque isso para mim, faz isso para mim. Ou seja, querem que a filha se torne adulta, se torne mãe dela, né? No meu caso foi assim, né? Eu me tornei mãe da minha mãe. Então, isso veio passando de geração para geração, porque a minha mãe também era mãe da mãe dela, né? Então, isso vem se repetindo. Saiu do lugar, né? Ficou um desocupado. E aí fala para mim, se você é mãe da sua mãe, você está disponível para o seu marido? Porque quem é... se você é mãe da sua mãe, quem é o seu parceiro ali na relação? Inconsciente, gente, não estamos trazendo nada do incesto, que muitas vezes isso também é um conteúdo que acaba fisicalizando, né? Se materializando, acontecendo sem julgamento, porque também traz um conteúdo de proteção, né, na história. Mas aí me fala, se você é mãe da sua mãe, você está aberta e você está aberta para o seu relacionamento com quem é o seu companheiro realmente nessa hierarquia? O seu pai. Aí, por que você não tem sucesso? Porque você nunca vai estar inteiro para uma pessoa
do seu trabalho, das suas realizações. Você vai querer sempre estar compensando esse amor. Sim. E para relação, Letícia, você não vai olhar me veio aqui, se você sentir também, tá? E se a Letícia quiser entrar, participar, para dizer dessa experiência com a mãe, dessa vivência, desse contato. O que a constelação te traz da mãe, né? E aí, se ela falar que sim, a gente traz ela aqui para como que vamos trazer assim, algo vivo do que a constelação manifesta, né? E com a mãe. Se ela tá pronta, né? Porque às vezes ela não tá maquiada. Eu tô trazendo aqui, se ela ouvir falar que sim. E também porque a Lê foi mãe pela segunda vez, né? Hoje com um bebezinho de 2 meses. Por que a gente também traz? E também tem isso quando a gente tem, né? Às vezes ela tá ali amamentando, então deixa ela à vontade. E é muito interessante, porque quando nós estamos na gestação, aqui mulheres, né? Ali se abre o portal e você acessa conteúdos que vêm desse universo oculto grudado na sua alma dos seus antepassados, de todas as mulheres, né, anteriores a você. E ali a gente também pode trazer, eu tô com a bebê e com o Lucas. Aproveita eles. Então. Aqui eu trouxe porque eu senti convidado, né? Se sentisse também nesse momento. Olha que delícia. Estou ouvindo vocês enquanto preparo o café do Lucas. Isso aí, nutrindo, isso, né? Gente. Essa mãe nutrindo, né? A mãe está nutrindo, está dando aquilo que é de melhor. E isso também é importante porque a gente às vezes não está no sucesso, não consegue ir para a vida, né, com esses conteúdos, porque a imagem que a gente criou dessa dor que está na nossa alma, nessa memória, eu quero, numa próxima oportunidade, sim, vão ter várias. E Ivan, é aí que a gente traz, né? Esse nutrir, isso é amor, é a presença, a mãe ali naquele momento, aquilo que ela pode dar de melhor. E na nossa expectativa, mesmo quando criança, desse modelo de mãe que, de alguma forma, a gente só quer esse amor, né? É o que a criança e nós só queremos tomar, beber esse amor. Né? E dentro das nossas experiências, em momentos, a gente achou que esse amor não foi dado. Me fez falta e eu me fecho. Sim. Quando você começa a fazer, né, quando você está no seu campo, na constelação, ali você vai ver o quanto você foi nutrido, mas por uma expectativa sua, criada, né, da sua experiência de vida, você não percebeu. Porque a gente vem com essas expectativas infantis, né? A gente queria que a mãe desse mais tempo pra gente, mais atenção pra gente. Só que a gente esquece que a mãe também, ela tinha vida, né? Ela tem a vida dela, ela não é o tempo todo disponível ali pra gente. E muitas das vezes, por exemplo, a gente que é mãe, né? Hoje, olhando assim pelo lado da gente ser mãe, muitas das vezes a gente cai numa culpa, né? Porque a gente fica assim nessa ambivalência, né? De trabalhar ou deixar o filho, né, com alguém, ou você ficar em casa, né, e deixar o trabalho, né? Que muitas das vezes a gente fica frustrado e a gente tem que lidar com essa frustração de um dos dois lados, né? Ou você na frustração do seu trabalho, que você não vai ter uma carreira, ou na frustração de você ter que cuidar ali dos seus filhos, né? Então, dos dois lados, a gente vai existir essa frustração da gente que é mulher, né? Da gente que é mãe, e a gente muitas das vezes sentir essa culpa. Todas as duas vão sentir culpa, né? Todas as duas. Tanto aquela que escolhe deixar o filho numa creche ou com outra pessoa e vai trabalhar, tanto aquela que fica, né? Que fica ali cuidando do filho e deixa de trabalhar, né? Deixa de
de ter mais dinheiro, às vezes, dentro de casa para comprar algumas coisas. Então, todas as duas vão ter que suportar essa culpa. E é isso, é suportar essa culpa de que você não vai ser 100% boa, você não é boa o suficiente, né? Porque muitas das vezes a gente quer ser boa o tempo todo, mas a gente não é, né? A gente não é boa o tempo todo. A gente vai se frustrar, a gente vai frustrar os nossos filhos. E isso é importante, né? Para que os filhos cresçam também, né? Que eles saibam lidar com a frustração, né? Porque quantas pessoas hoje não sabem lidar com a frustração? Adultos, que muitas das vezes recebem um não no trabalho, né? Então, já é o fim do mundo, né? Então, ou seja, não sabe lidar ali com aquela frustração. Sim, e não sabe achar caminhos, né? E o lidar é justamente onde a gente tem também a dinâmica do dia a dia. E essa dinâmica que você desenvolveu, né, no seu âmbito familiar, é onde vem, né? Se você não sabe lidar com a frustração, você não teve, né? Mediante situações onde ali você viu que a sua mãe, né, também com o masculino, aonde teve essa proteção e que muitas vezes essa proteção, onde o meu filho, né, não pode, não deixo ir para o mundo, não pode se machucar, sabe onde a mãe interfere, né? Também tem essa super proteção, onde a criança ela não tem autonomia. Sempre, mesmo adulto, eu vou lá buscar para minha mãe, ela para resolver para mim. Sim. Aí não deixa o filho ter autonomia, não deixa o filho errar, né? Errar. Muitas vezes, porque errar é humano, gente. Todos nós erramos. Todos nós vamos errar, né? E assim espera. E aí, muitos que têm a perfeição, sabe, de achar que nunca tá perfeito, é justamente o quê? Tem algo lá atrás, para eu tomar desse amor, eu tinha que ser perfeito. Se eu não errar, eu vou estar agradando mamãe. Mamãe vai me amar. É simples, mas isso tem uma dimensão tão grande na nossa vida, agora, no nosso sucesso, que e a aprovação, né? Porque aí você quer uma aprovação. E quando a gente fala humildecer, é chegar nessas coisas que parecem tão simples, mas que dói na alma. Sim. Dói na alma. E uma coisa que você trouxe, que me lembrou, né, da minha vivência, eu como mãe, me separei, a Maria Luísa tinha 4 anos, e ali, você trabalhando, né, então você tem que ir, né, trabalhar, e nessa divisão, né, nessa separação, me vinha a dor da minha filha, a questão distante do pai. Aí, além do distante do pai, começou a gerar uma raiva minha pelo pai dela, porque ali ela estava distante do pai e eu tinha que estar distante dela porque eu tinha que trabalhar. Então, entrei num conflito interno e que não é o pai que estava, era comigo. Sim. Essa cobrança de não poder ser mãe. E aí, os conflitos que eu estava no trabalho, tinha reunião de escola, não podia estar presente. Era uma dor tão grande quando você assume também o masculino, porque, assim, eu me sentia num dilema de falar assim, olha, hoje tem a apresentação da minha filha, eu vou sair mais cedo do trabalho. Me sentia culpada, porque eu não conseguia fazer a presença materna, tendo que ser o paterno, tendo não, né? Mas que a gente assume isso também, né? E numa dor de não presença. Esse é o lado de uma mãe também, que trago aqui, e que também me vinha... qual era a lealdade também que me fazia doer nisso? Né? E crescia essa raiva também pelo masculino, no qual não supria. Né? Minha mãe, meu pai, família, os dois ali, eu falei assim, como suportaram tanta coisa pela família? Sim. Eu não consegui suportar.
me senti assim tão pequena, sabe? Mediante a ser mãe, a estar casada, a ter separado e não dar conta. Então, todas, né, vamos lidar com essa frustração. No meu caso, já foi diferente. Eu tive a oportunidade de ficar com a minha filha, mas eu abri mão do meu trabalho, né? Então, e eu ficava naquela coisa, e eu falei assim, meu Deus do céu, e assim, você tem que lidar, né, muitas das vezes com a falta, né? Porque só um sustentando a casa, então Qual dor? Peraí, continua, mas fala você qual pegou dor, uma Letícia. dorzinha. Ficamos numa dor dessa. Vamos constelar, bora lá. Mas essa Isso mesmo, já temos visto, né? A gente pode trazer que é gostosa essa live, porque você passeia no seu universo. sim, a gente vai, né, entrando ali nas nossas camadas, nas nossas dores, né? E é muito bom, né? Porque no meu caso já foi o trabalho, eu me sentia frustrada, porque eu não podia, por conta da minha história, né? Então eu não confiava nas pessoas, assim, de deixar a minha filha por conta do abuso, né? Então eu não confiava em deixar minha filha com alguém e poder ir trabalhar. Então eu tive que lidar com essa frustração. Então, todas nós, mães, lidamos com essa frustração. Aí você imagina a nossa mãe, né? Então, e muitas das vezes a gente julga essa mãe querendo que ela seja perfeita, ou que ela tenha nos dado tudo, né? A vida já foi o suficiente, né? Se a gente está aqui, já está bom, já foi o suficiente, né? E é esse humildecer, se colocar no chão, porque muitas das vezes eu tive que ir pro chão mesmo. Eu sei. Eu ir pro chão, deitar no chão, me ajoelhar ali, né? E me curvar diante da minha mãe, né? E me colocar pequena, né? Porque tudo que ela passou, eu sou pequena, né? E a gente, muitas das vezes, na primeira vez que a gente começa a olhar, né? A gente começa a ver a nossa mãe, é quando a gente se olha muitas das vezes no espelho, né? E a gente vê assim, nossa, mas eu sou igual a minha mãe, né? O exercício no espelho é muito bom, né? Ou você vai olhando também, muitas das vezes, quando a gente começa a ter essa percepção, né, de que, nossa, eu sou a minha mãe. Às vezes você está fazendo alguma coisa ali no seu dia a dia, você percebe, nossa, mas eu estou fazendo igualzinho a minha mãe, né? Igual, e muitas vezes, né, daquilo que... E igual, quando a gente também fala, é de você se perceber, né, sobre aquilo. Porque muito com o seu filho, você tem sentimentos, culpas, às vezes você acha que não está nutrindo, né? Não está presente. Tudo isso tem alguma coisa que você vivenciou, você lá com sua mãe, e está querendo compensar nos seus filhos. Seja com muita proteção, ou às vezes, por mais que você queira estar presente, sabe quando você tem até aquela raiva, pelo amor de Deus, me deixa quieta, filho. Sabe? Você quer estar perto do filho, mas ao mesmo tempo você não consegue estar inteira. Porque você está presa em algo. É esse amor e ódio, porque às vezes ao mesmo tempo a gente ama essa criança, ao mesmo tempo a gente sente uma raiva, a gente sente um ódio daquela criança, que às vezes a gente quer fazer algo, né? E tá a criança ali, muitas das vezes você tá deitada, descansando. Na hora que você tá ali, quando você deita para descansar, chega aquela criança, ai, eu quero comer. Aí você aí você tem que levantar e ir lá. Socorrer aquela criança. E é essa frustração, né? Essa ambivalência que a gente tem, né? E fala assim, nossa, tem que ir lá, né? E aí você começa a se umedecer, porque, putz, a minha mãe também passou por isso. E eu achava que ela não me amava. Não, ela estava cansada. Ela estava cansada. Minha mãe estava com uma dor. Poxa, quando uma criança está com febre, que passa a noite inteira ali com ela, aí você fala se isso não é amor. A minha mãe, a noite inteira do meu lado, dos meus irmãos, com homeopatia, que a homeopatia, você tem um processo a Letícia mandou vou ler, mas... E o processo da homeopatia, que quando você está, né, na crise, e que
você começa a medicação, em 5 minutos você tem que dar o mexer, né? Potencializar e a criança. Yeah. Pensa isso uma mãe à noite. Sim. E se isso não é amor? A gente que é mãe, a gente tem o poder da cura também, né? Muitas das vezes, seu filho chega em casa doente, né? Ou tá doente ali, e às vezes você faz um chazinho ou um xaropezinho caseiro ali que você faz e dá com aquele amor, só em você ter preparado aquilo, ter tido aquele tempo e você dá para aquela criança, a criança de repente já tá ali, toma aquele xarope ou aquele chá e já tá andando para lá e para cá. Mas é esse cuidado, né? De você cuidar mesmo, de fazer, né? Com o seu amor ali dentro, né? Muitas das vezes. E às vezes é só o amor que coroa, né? E muitas das vezes a gente tem essa praticidade de ir ali comprar um remédio. Às vezes. Até vai mais rápido, né? Já cura logo, não precisa ficar ali presente. Muitas das vezes a criança ela só quer o seu amor, né? E você, nesse preparar seu, às vezes uma água com açúcar. Quanto que curou a gente, né? A minha mãe falava assim, toma água com açúcar. Aí ela ia lá, preparava, né? Eu acreditava. De repente eu melhorava. Por quê? Porque a gente acreditou na nossa mãe, né? Né? Nossas doenças, muitas vezes uma manifestação de uma dor da alma. E essa com a mãe, que é desse chazinho, justamente a criança fica muitas vezes doente para poder se nutrir desse amor, daquele tempo. Então, e claro, quer ser visto, né? E que também, no contexto sistêmico, a doença muitas vezes é excluída, né? É alguém excluído. E quando a criança, a gente trazendo que o primeiro lugar mesmo, que a gente vai ter que trabalhar muito, sabe? Você vai em camadas com a sua mãe, com o seu pai. Então, a criança, muito das manifestações dela de dor, de doença, que acontece, é para ser visto. Sim. Ela está sendo excluída do sistema familiar, desse amor, ou tentando compensar a falta de amor entre o pai e a mãe, naquele movimento de casa. Sim. Né? Volta eu com o óculos, já que você não consegue ver os comentários. A Letícia traz para nós, né? Passei a vida inteira julgando minha mãe e me perceber fazendo isso hoje. Eu sendo mãe, eu vejo quanto ela foi forte. Ai, que bom saber que não sou só eu que vivo isso. Olha só, todos nós, né? Ela dando risada aqui. É bem assim. Mas quando a gente acessa a nossa criança, a gente tem mais força para olhar para os nossos filhos. E tem mais força para olhar para os nossos filhos é justamente essa força, porque o que você interrompeu de receber daquele amor, como ele era, que você vê essa força quando você vai para essa dor, humildece e fala assim, tá bom. Na verdade, eu reconheço que eu queria aquele amor, né? Eu queria aquele amor da minha mãe. E aí eu falei que não precisava mais, eu sou forte. Né? Uma vida inteira, a nossa busca de uma vida inteira é esse olhar desse pai, dessa mãe pra gente, né? E quando você chega nesse... né? A gente como hoje, né, adultos,